Lamentações, capítulo 3, versículo 21 a 25, e os versículos 57 a 58, quero pensar, refletir sobre isto, não apenas em relação à vida da irmã Vilma, mas em relação às nossas vidas. O que a palavra de Deus diz. Vamos ler, dá para projetar? Vamos ler juntos, então? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que o esperam nele, para aqueles que o buscam. Versos 57 a 58 agora. No dia em que te invoquei, chegaste perto de mim e disseste, não tenha medo. Defendeste a minha causa, Senhor, remiste a minha vida. Obrigado por tua palavra, que ela esteja sendo clara a cada um de nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu tenho ouvido, por conhecê-la já há alguns anos, de vez em quando trechos da história da irmã Vilma. E sempre percebi, conforme muitos gostam de dizer, eu não gosto muito da expressão, mas eu acho que eu fui procurar um sinônimo e não deu certo. Guerreira, né? Uma guerreira. Aí eu fiquei pensando, guerreira muito agressiva. Aí eu pensei, o que ela é? Batalhadora, lutadora, mas tudo está dentro de guerra, porque a vida é uma guerra. Desde que o pecado entrou, nós estamos numa batalha. Aqui não é piquenique. Eu gosto de lembrar disso. Aqui não é piquenique. Às vezes a gente fica assim querendo chorar, mas aqui é guerra. Por causa da luta que temos, por todas as consequências e sequelas do pecado que se instalou no coração humano e no sistema do mundo. O mundo jaz no maligno. Mas quando vejo alguém chegar aos 90 anos, com a família aqui reunida, com as filhas, com os genros, com netas e neto, então a gente pode ver que tem alguém que tem sido vencedor, vencedora. E nós também, aprendendo alguma coisa e pensando no que esse livro nos traz, livro das Lamentações, um livro que descreve situações terríveis do povo de Israel, que foram consequências dos seus erros. E nós poderíamos estar lamentando pelo mundo, porque estamos num mundo que colhe as consequências do pecado, dos seus erros. Mas também, aqui nós temos ressaltado a esperança e a restauração que experimenta todo aquele que confia no eterno Deus. Os versículos 57 e 58, os últimos que nós lemos, e eu quero começar refletindo sobre eles, declaram, no dia em que te invoquei, chegaste perto de mim e disseste, não tenha medo. Defendeste a minha causa, Senhor, remiste a minha vida. Viste, Senhor, os 59 que eu não li, mas eu achei interessante também, viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Quem escreve tudo que leva a crer que Deus inspirou Jeremias a escrever esse livro, o profeta Jeremias, que foi um grande injustiçado, porque o povo teve que ser deportado, o templo foi destruído, a primeira destruição do templo de Jerusalém, por conta dos erros, a desobediência do povo, e o profeta viveu o seu ministério alertando isto, e depois de tudo, os nobres, os líderes, começaram a dizer que a culpa era dele. Em vez de olharem para a sua culpa, diziam que ele que era culpado, porque ele ficava falando, na verdade, ele apenas estava predizendo o que Deus mandava ele predizer, dizendo das consequências dos erros e que viria o castigo. Aí disseram, não, você que é culpado, você fica só mostrando as coisas ruins, falando só negativamente, e ele acaba quase que sendo morto, jogado, dizem que mais tarde vão matá-lo realmente, jogado num poço, e ele sofre tremendamente, injustamente. Mas, nesses momentos difíceis, ele ouviu. Deus chegou perto dele e disse, não tenha medo. Eu sei que, como ela mesmo disse, ela foi uma pessoa
que criou-se, como a maioria dos cristãos, mas dos brasileiros, tem aquela formação cristã, mesmo vindo, nós entendemos que não tão bíblica, como a maioria dos brasileiros recebe, mas ela tinha fé. Essa fé dela foi realmente completada quando ela entendeu o plano salvífico de Jesus Cristo. E cada um de nós, quando entendemos, é que a nossa fé realmente se completa. Aí, de fato, nascemos de novo. Mas, nos momentos difíceis, ela teve que enfrentá-los, e nós, muitas vezes, somos também injustiçados em tantas situações. E quando nos chegamos a Deus, podemos ouvir dele: não tenha medo. Deus defende a nossa causa e só Ele pode remir a nossa vida. Muitas vezes ela teve a grande bênção de ter uma família unida, mas eu sei que houve alguns momentos que ela, mesmo com família, sentiu-se só. Eu sei de questões que envolveram sua vida em vários aspectos, e em alguns momentos ela se sentiu assim. Eu sei disto, mas ela confiou em Deus. E por isso ela prosseguiu, ela não desistiu, porque ela confiou que Deus era o justo juiz, e é isso que temos que crer sempre, que Deus é o nosso justo juiz. E que Ele está conosco. Olhando para Ele, nós podemos não ter medo. Olhando para Ele que nos remiu através do envio de Jesus Cristo para vir a este mundo, para mostrar o amor dele e finalmente morrer para pagar o preço dos nossos pecados, nos dando assim o presente da vida eterna, que é a melhor coisa e a maior coisa que eu sei que a irmã tem. E por isto eu sei que ela confiando em Deus, e o versículo 25, que nós já lemos também, declara: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, fala o versículo 24, portanto, esperarei nele. Quando você confia em Deus, você pode saber que Ele guarda para você uma boa porção. Ele tem o melhor, e dias melhores virão. Não sei como está o coração de muitos que estão participando desse culto, dessa celebração, quem está à distância. Hoje nós temos muita alegria aqui. Mas eu sei que em alguns momentos ela teve que se lembrar que a porção era Deus. E que é Deus quem guardava para ela a vitória, mesmo nos momentos difíceis. E temos que fazer assim, olhando para Deus por meio de Jesus, nós podemos ter certeza disto. E os versículos 22 a 24 mostram por quê. Porque, na verdade, quando olhamos para nós, somos injustiçados, sim, mas todos somos pecadores. O próprio autor dessa carta, Jeremias, desse livro, Lamentações, provavelmente Jeremias, como dissemos, ele também reconhecia que era pecador, que era falho, o povo era falho, mas ele clamava a Deus. Porque aquilo que faz com que tenhamos de Deus e em Deus a esperança é o que está dos versículos 22 ao 24. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Sim, podemos confiar na fidelidade dele. Deus é fiel. Nós não somos, mas ele permanece fiel. Eu sei que a irmã Vilma é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, mas também teve falhas como todos nós temos. E a salvação dela e a bênção da vida eterna que ela tem por Jesus é por conta das misericórdias do Senhor, como a sua família e como cada um de nós. Só confiados nas misericórdias do Senhor. Agora, algo que eu vi na irmã Vilma, e a conheço, eu a batizei aqui, e quando a conheci no início, ela não frequentava, ela conhecia, já ouvia o Evangelho há muito, como ela disse, o seu cunhado falava bastante, e ela foi ouvindo e depois foi entendendo. No início tinha alguma dificuldade, o seu Alceu tinha alguma dificuldade em aceitar, mas ela cria no seu coração, e depois, conversando, ela concluiu que agora ela poderia se batizar depois de um tempo, mas ela poderia valorizar, e eu vejo muitas pessoas que, mesmo abençoadas por Deus, encontram-se, vez por outra, tristes porque supervalorizam as dificuldades.
E ao invés de ficarmos supervalorizando as dificuldades, o versículo 21 é o versículo que entendo foi o versículo dela, e é o que nós estamos fazendo nesse momento. O que diz o versículo 21? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Em tudo dai graças, podemos dizer que é isso também. Agradecer. Nós estamos aqui agradecendo. Ela está aqui agradecendo. Ela poderia falar das lutas todas que teve, das dificuldades. Eu sei de algumas, pouco, mas sei. As filhas sabem mais. Os genros acompanharam também. Mas ela tem valorizado aquilo que lhe dá esperança. As misericórdias do Senhor, Jesus Cristo, a certeza da salvação que Ele oferece para quem nele confia. Então, por pior que seja a situação, olha para Jesus. Ele é aquele que pode realmente dar a você a boa porção, a herança eterna. E se você já o tem, lembre-se das coisas boas que Ele tem feito. Estamos aqui agradecendo. Deveríamos estar todos os dias. Estamos aqui agradecendo por um momento importantíssimo. Hoje em dia não é tão fácil assim. São Caetano, graças a Deus, é uma cidade privilegiada. É uma cidade que tem muitos, não muitos, mas alguns aí, não sei quantos, mas não chegam, acho que a 100 em São Caetano. Eu ouvi falar esses dias. Está crescendo, mas não chega ainda a 100 o número daqueles que chegam aos 90. E ela é uma dessas, né? Em termos de Brasil, menos ainda, mas ela tem alcançado, graças a Deus, vitoriosa, mas acima de tudo a vitória que ela tem pela certeza da vida eterna. Um dia como todos, bom seria que não tivesse que acontecer, que Jesus voltasse e ela junto com todos nós fôssemos arrebatados, mas se isso não acontecer, ela com certeza vai ser recebida pelo seu Senhor, aquele que garante a herança dela. E o que pode acontecer com você, se você não tem ainda, é você colocar em Jesus a sua esperança, nele a sua confiança, confessando a Ele os seus pecados, convidando a ser Senhor da sua vida. Agora, para quem tem, se você já tem, se os momentos são difíceis, traga à memória as coisas boas que Ele tem lhe dado. É isto que pode lhe dar esperança, principalmente o fato de que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E grande é a sua fidelidade. Aleluia! Glória a Deus! Por isso, nós vamos orar agradecendo. Aliás, podemos cantar. Graças dou por esta vida. Vamos cantar? Fiquemos em pé, o grupo vai estar nos conduzindo. Pelo bem que revelou. Essa letra é muito bonita. Já era cantada, e o Inário para o Culto Cristão tem. Nós vamos cantar juntos. Graças dou por minha vida, mas graças damos pela vida da irmã Vilma hoje aqui. Mas cada um pode agradecer pela bênção do Senhor e por todas as bênçãos que Ele dá a cada um e tem dado a ela de uma maneira especial.